Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui novamente para o nosso encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos, e para aqueles que nos assistem pela primeira vez, que possam receber nossas boas-vindas de forma especial e sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que de forma virtual. O nosso palestrante de hoje será o nosso amigo Hugo Nascimento, também trabalhador da casa, e ele vai nos falar sobre a formação dos seres vivos, dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A página de hoje é do livro A Gênese, capítulo 10, itens 28 a 30, intitulada O Homem Corpóreo. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, é-se forçado a reconhecer que desde o líquen até a árvore e desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e cujos anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. Acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Visto que são idênticas às dos outros corpos, as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros se há de ele ter formado. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce a importância, o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo o eleva à incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. O materialismo pode por aí ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode com elas sofrer. O espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria, admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um:
Não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre o novo mundo. Por que então há de o primeiro dizer que o segundo é louco, somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide a transpor os limites onde ao outro convém deter-se? Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Quantos a história não conta desses loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de se lhe haver atirado lama? Pois bem, o Espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo um mundo bem mais importante que o homem, do que a América, porquanto nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Galgado o ponto em que nos achamos com relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. Vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, querida irmã Rosa, e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho, agradecemos a oportunidade bendita de mais este encontro e aprendizado. Que neste momento possamos acalmar nossa mente e nosso coração, tão conturbado por esses tempos difíceis, para receber as palavras trazidas pelo nosso amigo Hugo. Que o teu Evangelho, Mestre, nos sirva de alento em nossas aflições e guia de conduta em nossa caminhada terrena. Que o nosso palestrante possa ser inspirado pelo alto nesta oportunidade que lhe é oferecida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então nosso amigo Hugo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Irmã Rosa. Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez, nessa oportunidade de estudo e aprendizado para todos nós. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos amparar e nos auxiliar para que tenhamos um momento de reflexão, de aprendizado e que possamos extrair da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus o alimento para a nossa alma, a bússola para a nossa caminhada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação dos seres vivos, que é uma parte importante do Livro dos Espíritos, e é uma parte que está no capítulo 3º da parte 1ª, né, é um capítulo chamado da criação. E a formação dos seres vivos ela se encontra entre as questões 43 e 49 do referido capítulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões e fazer umas reflexões em torno delas, né? É um tema relativamente mais dentro do aspecto científico da doutrina espírita. A gente sabe que a doutrina espírita ela se apresenta num tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Esse tema ele está um pouco mais orientado para o lado científico, apesar da gente entender que a ciência, o aspecto científico tem desdobramentos filosóficos com consequências morais. Então a doutrina espírita ela é um todo integrado desses três aspectos, mas a formação dos seres vivos ele estaria mais realmente para o lado científico da questão. Mas a gente vai perceber que nós vamos conseguir extrair reflexões filosóficas e religiosas importantes sobre essa parte. E o que vai marcar muito a nossa atenção nessas questões que Allan Kardec vai propor a espiritualidade superior sobre a formação dos seres vivos é a forma com que a espiritualidade responde, né? E mostrando uma coisa muito interessante da doutrina espírita, é que os espíritos não fariam o trabalho intelectual e científico que os homens haveriam de realizar.
Isto é, as respostas fornecidas pelos espíritos, não só nessas questões, mas em todas as outras, não viriam poupar o homem da investigação científica necessária, da pesquisa, do mergulho na ciência para ele mesmo, o homem encarnado, conseguir chegar às conclusões, conseguir chegar às teorias devidas pelo seu próprio esforço enquanto encarnado. Em vários momentos da doutrina espírita, a espiritualidade superior coloca claramente que a revelação espiritual não vem poupar o homem do seu trabalho, ou seja, a espiritualidade não viria e traria claramente a resposta: olha, a formação dos seres vivos aconteceu há tantos bilhões de anos atrás, de tal forma, nesse contexto, foi assim, começou com uma molécula de RNA, etc. Não, de forma alguma. Isso viria com os séculos futuros, com os anos futuros, com a investigação do próprio homem encarnado pelo seu próprio esforço. Então isso é muito interessante a gente observar, porque a gente vai extrair das respostas dos espíritos grandes verdades, mas ainda de uma forma muito generalizada, de uma forma ainda muito no nível muito mais estratégico, no nível muito mais elevado do que no detalhe que caberia ao homem a descoberta pelo seu próprio esforço. Então, na questão 43, por exemplo, que Allan Kardec pergunta na largada qual é a origem dos seres vivos na Terra, qual a origem da vida na Terra, os espíritos respondem que no início era o caos, né, que no início os elementos estavam todos desorganizados na Terra e aos poucos esses elementos foram se organizando, a Terra foi ganhando as condições necessárias para que a vida surgisse. A gente percebe que é uma resposta muito por alto, mas ela contém a verdade que hoje a ciência já está chegando, e a ciência já está chegando já nos seus detalhes. A gente percebe, a ciência já demonstra que nisso a Terra realmente era um turbilhão caótico, né? A atmosfera completamente tóxica, os elementos que constituíam a Terra estavam em revoluções o tempo inteiro, vulcões, explosões, continentes se formando, uma atmosfera pesada por diversos metais, e aos poucos isso foi se organizando. Aos poucos esse ambiente caótico ele foi se ajustando, e aos poucos foi aparecendo as condições ideais para o surgimento dos primeiros micro-organismos, as primeiras manifestações de vida, que eram os organismos unicelulares, e antes disso, né, o aparecimento das próprias moléculas de RNA. Então a gente percebe essa explicação da espiritualidade superior de forma genérica, mas contendo a verdade que a gente poderia absorver naquele momento, e hoje a ciência, de fato, encontrando os detalhes que estão em sintonia com a resposta que os espíritos trouxeram em 1857. Isso é muito interessante, porque a espiritualidade também tinha que ter um cuidado adicional, porque a gente sabe que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857, e a obra monumental de Darwin foi publicada em 1859, 2 anos depois, né, que foi a obra que realmente lançou luz, e foi uma grande ruptura no pensamento em relação à biologia, trouxe a teoria da evolução. Então a doutrina espírita não poderia se antecipar a esses esclarecimentos. A doutrina espírita não poderia se adiantar em relação à descoberta que o próprio Darwin iria fazer. Então não teria como ela trazer ali elementos de uma doutrina que estava indo em formação por Darwin. Então é muito interessante perceber esse cuidado da doutrina dos espíritos superiores, trazendo o que era possível trazer naquele momento, sem poupar o homem do trabalho investigativo e sem antecipar nada que viria pela própria mão do homem encarnado. Então essa coordenação, esse planejamento, essa percepção desse trabalho conjunto é muito interessante a gente perceber na doutrina espírita. Então a gente vai percebendo ao longo da questão 43 até a questão 49
as respostas, sim, dos espíritos superiores, mas de forma um pouco mais genérica e sem dar detalhes, porque muito da descoberta em relação ao surgimento da vida na Terra viria muitos anos depois, né? Hoje a gente percebe que ainda não se bateu o martelo em relação a isso, quando que surgiu a vida na Terra, quando começou a formação dos seres vivos na Terra. Existem diversas teorias divergentes que buscam encontrar um ponto comum em relação a essa questão. Tem a teoria que fala que a vida começou, na verdade, nas fossas termais, na profundidade do oceano. Outras teorias que falam que surgiram em poças aquecidas já na superfície por causa do acesso ao oxigênio. Outros comentam que foi necessário primeiro o surgimento da molécula de RNA, para que a molécula de RNA pudesse replicar o material genético para outras células, etc. Então, existem algumas teorias ainda se degladiando para encontrar um caminho comum. Mas, apesar disso, em volta de todas elas, existem alguns elementos comuns que a doutrina espírita já havia antecipado lá atrás, sobre a questão da necessidade de um ambiente terreno propício ao surgimento da vida, a necessidade que os elementos gerais do globo tivessem mais suaves para que a vida pudesse surgir. E essas situações tendo sido alcançadas, propiciou o cenário adequado para o surgimento da vida. Então, a gente é muito curioso a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente vê que a doutrina espírita, ela não antecipa o que é o trabalho do homem, ela ainda assim nos dá respostas para que a gente possa compreender o que é necessário compreender naquele momento, né? O que é revelado ali pela espiritualidade é aquilo que a gente pode compreender naquele momento necessário à compreensão da obra maior. Né? Não haveria necessidade de fazer uma digressão, uma profundidade muito grande sobre a formação dos seres vivos para a compreensão do objetivo maior da doutrina espírita. Então, a espiritualidade, nessas 7 questões, traz o essencial sobre o assunto para que a gente possa aprender. Mas, a partir disso, o que é interessante é que já em 1868, Allan Kardec, já em A Gênese, aí ele aprofunda um pouco mais. Allan Kardec, em 1868, com as teorias que estavam presentes naquele momento, ele vai realmente aprofundar um pouco sobre a questão da formação dos seres vivos, vai entrar um pouco mais no detalhe do que somente as questões 43 e 49 do Livro dos Espíritos, mas talvez o grande mérito da doutrina espírita não esteja aí, né? Esteja numa parte posterior, que é onde a doutrina espírita fala sobre a gênese espiritual da vida na Terra. A grande contribuição nesse ponto, em relação à formação e origem da vida na Terra, pela doutrina espírita, está no fato de nos demonstrar que ao elemento material era necessário se juntar ao elemento espiritual para a formação da vida. E entender essa questão nos abre um horizonte de investigação muito grande, em que em algum momento, que alguns séculos, a ciência talvez comece a perceber que existem 2 elementos atuantes na criação. Não só a matéria, mas também o elemento espiritual, que juntos formam a vida. E a doutrina espírita, ao longo da Gênese, vai e fala muito sobre isso, sobre a questão do princípio espiritual, como é que se deu as primeiras formas de vida orgânica, vida inteligente na Terra, e falando sobre como que isso se conectou naqueles tempos primevos, né? E é interessante porque depois disso, depois que a ciência foi lançando as suas bases, foi trazendo as suas contribuições e que o pensamento científico em relação à formação dos seres vivos na Terra foi se aprimorando, novas obras foram surgindo psicografadas sobre o tema. Então a gente tem 2 grandes obras, uma de André Luiz e outra de Emmanuel. Para quem quiser fazer a leitura, é super interessante. Uma delas é Evolução em 2 Mundos, que é uma obra editada por André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier.
em que André Luiz vai comentar um pouco sobre esses aspectos, né? Evolução em dois mundos é interessante porque o mundo material e o mundo espiritual, e como é que é importante para compreender a evolução do mundo, da matéria, do ser vivo, como que é importante a gente compreender a evolução nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Em outro livro, que é o livro A Caminho da Luz, que é um livro ditado por Emmanuel, na psicografia também de Francisco Cândido Xavier, é um livro magistral, porque ele narra a história e evolução do nosso planeta e da nossa civilização do ponto de vista espiritual. Ou seja, desde a formação do planeta Terra até os dias atuais, mas narrando essa história do ponto de vista espiritual. E como que desde o início, desde a formação do nosso orbe, do nosso planeta, Jesus já era o espírito superior, espírito puro, encarregado de toda a coordenação do planeta em formação e de toda a sua trajetória evolutiva pelos bilhões de anos que se sucederam. Então, se a gente para perceber o alcance filosófico e religioso de Caminho da Luz, é algo impressionante, porque se a Terra hoje, de acordo com os cálculos, né, que a ciência nos traz, se a Terra tem hoje 4,5 bilhões de anos, e que Jesus, já à época, já era o espírito puro encarregado de conduzir o nosso orbe pelos caminhos evolutivos e todas as criaturas que ali viriam a habitar, a gente consegue perceber de fato que ele é o nosso guia e nosso modelo, porque ele já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás. Então realmente é um espírito que, ao parar para pensar nessa dimensão, nossa admiração cresce mais, nossa referência cresce mais, nós percebemos quanto Jesus realmente está distante de nós em termos evolutivos, mas muito próximo de nós, né? Ao perceber o quão à frente ele está na caminhada evolutiva, a gente também consegue perceber o quanto ele tem de capacidade moral, intelectual, sabedoria e amor para envolver todos nós na sua condução segura e tranquila dos nossos destinos. Então, isso nos dá uma dimensão muito grande e muito maior de quem é o mestre, de quem é esse espírito que conduz a Terra desde o início da sua formação. E aí a gente começa a perceber todo o trabalho de Jesus e dos seus arquitetos espirituais na formação da Terra, que aquilo não foi algo por acaso, que aquilo não foi algo que simplesmente aconteceu por um estalar de dedos, que haviam ali não somente Jesus, mas diversos, centenas, milhares de trabalhadores espirituais, arquitetos divinos trabalhando junto com ele na formação da Terra e dos primeiros seres vivos. E aí eu trouxe um trecho aqui do livro que eu achei lindo, que fala um pouco sobre isso pra gente, né? Emmanuel fala assim: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos da sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primevos, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos vindouros. Então, olha que curioso. Desde o início, esses operários divinos, sob o comando de Jesus, já trabalhavam do plano espiritual o grande laboratório que era a Terra, né? Ali estudando as formas e os seres vivos que viriam habitar aquele planeta, estudando a forma como se daria a conexão do elemento espiritual com o elemento material para a formação da vida inteligente,
como é que seriam as formas, como é que seria o próprio processo evolutivo, ou seja, pensando nos menores detalhes, porque a gente sabe que todos nós temos um antepassado comum, né? Todos nós sabemos que nós derivamos do mesmo ser comum. Se a gente pega, né, toda a estrutura, a árvore da vida, né, trazida por Darwin, expandida pelas pesquisas mais atuais, nós partimos de um único elemento. Então imagina a necessidade do planejamento espiritual, do planejamento desses operários divinos para conceber esse encadeamento, porque o que estava sendo planejado ali viria a se multiplicar e a se desenvolver pelos séculos vindouros, pelos milênios vindouros. Então, nós não estamos falando de qualquer operário espiritual, mas sim de verdadeiros arquitetos divinos, espíritos já com grande evolução intelectual e moral para trabalhar junto com Cristo na formação da Terra nascente. Então isso nos dá uma dimensão desse cuidado, desse zelo, desse planejamento, de que não é por acaso, de que Jesus está no leme há 4,5 bilhões de anos. A gente pensa que nosso planeta, nosso barco chamado Terra está desgovernado, mas temos um espírito puro, com uma legião de trabalhadores, também de espíritos com elevadíssima evolução espiritual, cuidando desse planeta e de todos nós que aqui habitamos. Estamos em boas mãos, e tudo isso amparado pelo olhar soberano do nosso Pai. Então, isso nos dá muito conforto, isso nos dá muita confiança, nos mostra que há alguém tomando conta de tudo isso e que nós também somos corresponsáveis em nível menor. É claro que ao nos percebermos filhos do Criador, nós também somos co-criadores em escala menor. Nós criamos a realidade à nossa volta, então nós temos também que contribuir para a criação, exercermos com responsabilidade nosso livre-arbítrio para que nós possamos preservar e colaborar e ajudar a ter um planeta cada vez melhor, né? E isso se desdobra em pequenas ações diárias ou grandes ações diárias que todos nós podemos fazer, contribuir com a criação no nível que nos cabe. E pensar nisso é interessante porque a gente não enxerga somente mais leis cegas, leis que regem o universo, mas a gente percebe uma providência, uma orientação sábia, a gente percebe uma diretriz que transcende os milênios, uma escala de tempo que a gente não consegue nem apreender. Isso é importante para a gente ganhar um pouco dessa dimensão, dessa grandiosidade que é esse projeto chamado Terra, e de que nós somos atores coadjuvantes nesse processo também. E trazendo aqui uma mensagem do Evangelho, eu queria propor uma releitura aqui para nós, do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que está em João, no capítulo 3, versículo 1 a 8. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos é um diálogo muito conhecido, né, da cristandade, porque fala muito sobre a questão da reencarnação. Ali, quando Jesus fala que é necessário o homem nascer de novo, e Nicodemos fica confuso, pensando, mas como é que o homem pode voltar para a barriga da sua mãe? Ou seja, Nicodemos era um grande doutor da lei, ele era chefe em Israel, era uma pessoa que representava o conhecimento religioso junto ao público e, teoricamente, ele deveria conhecer essas questões espirituais a fundo. E quando Jesus fala da reencarnação para ele, ele fica totalmente confuso. Ele não entende como é possível o homem nascer de novo para alcançar o reino divino, mas como é que é isso? Volta para a barriga? Como é que o homem velho pode voltar para o ventre da sua mãe? Ele fica totalmente confuso. Então, e nesse diálogo, Jesus ele fala sobre a necessidade da reencarnação, mas ele traz uma outra questão que a gente pode pensar de uma forma bastante simbólica,
que ele fala que o que nasce da carne é da carne, o que nasce do espírito é do espírito, e o espírito sopra onde ele quiser, e que é necessário o homem nascer de novo da água e do espírito. E aqui a gente tem uma fala de Jesus muito simbólica, que a gente pode pensar exatamente nos dois grandes elementos constituintes do universo, que é espírito e matéria. Quando Jesus fala que é necessário o homem nascer da água e do espírito, é necessário realmente a reencarnação, porque a água, para os judeus, representava a vida, o elemento material. A água tinha essa representação para aquela cultura, e o espírito. Então, era necessário que o homem voltasse à vida através da carne, era necessário que o espírito voltasse a encarnar. E quando que ele fala que a carne procede da carne e o espírito do espírito, mostra exatamente isso, que são instâncias independentes, que o espírito independe da carne e a carne depende do espírito. Então ele fala um pouco sobre a questão de onde cada um procede, mas que é necessário a fusão, a conexão dos dois para que a vida na Terra aconteça. Então é muito interessante a gente pensar também sobre essa passagem de Jesus, quando ele fala a Nicodemos, porque ele já começa a falar desses elementos que constituem o universo, e compreender a formação dos seres vivos na Terra é necessário compreender essas duas instâncias, esses dois elementos. Tanto que na questão 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre essa questão, ele pergunta exatamente isso para a espiritualidade. Então, há dois elementos gerais do universo? E os espíritos respondem, sim, há dois elementos gerais, espírito e matéria, e acima deles, Deus. E aí temos na doutrina espírita a formação de uma trindade, não como uma trindade católica, mas uma trindade da própria criação. Deus, espírito e matéria. Como se fosse um triângulo em que tudo parte de Deus, e existem dois elementos que constituem o universo inteiro. A matéria, em seus infinitos desdobramentos, desde da sua forma quintessenciada, que é o fluido cósmico universal, que é a matéria mais simples, mais pura, até todas as suas infinitas combinações no campo da matéria. Desde os sólidos, líquidos, gasosos e outros estados da matéria que a gente desconhece, que escapa à nossa compreensão dos sentidos que nós temos hoje enquanto encarnados. E o espírito, que desde o princípio inteligente, o princípio espiritual, até a sua total individualização, quando nós nos tornamos espírito, com E maiúsculo, que somos princípio inteligente, o princípio espiritual individualizado, ou seja, nós ganhamos a nossa individualidade. E esses dois elementos são os elementos que formam o universo, e a junção desses dois elementos é necessário para que a vida aconteça, para que a ação do espírito sobre o mundo possa acontecer, para que o princípio inteligente possa atuar sobre o mundo e possa evoluir, possa se aprimorar. Então, conhecer esse outro lado, a gente percebe que a ciência está cada vez mais aprofundando a sua sonda da investigação na matéria. Cada vez mais a ciência entende mais a matéria, a formação da matéria, a natureza íntima da matéria, a sua história, as suas milhões de propriedades, as formas possíveis de manipulá-la. Isso é do campo da ciência, das ciências naturais. O espírito já foge à investigação da ciência propriamente dita, E a doutrina espírita vem nos revelar esse outro lado, esse lado do espírito, as suas propriedades, todos os desdobramentos filosóficos, religiosos que têm a existência do espírito, como é que isso se aplica à nossa vida, como é que isso interfere na matéria. E aos poucos, nós percebemos que conforme a humanidade foi evoluindo e for aprimorando o seu olhar para essas questões, esses dois temas vão cada vez se aproximando mais, até que tudo possa ser percebido como um todo uníssono, porque não deixa de ser, porque tudo vem do nosso Pai. Então, quando a gente volta lá e pensa na formação dos seres vivos, é um assunto que
nos permite fazer todas essas reflexões. Mas aqui as duas reflexões que ficam mais importantes, pelo menos para mim, eu acho que é o que eu proponho para essa nosso estudo de hoje, é pensar nesse compromisso do Cristo conosco. É um compromisso que não se resume somente à sua vinda aqui encarnado há 2020 anos atrás. Esse compromisso de Jesus com a gente é muito, muito maior. É um compromisso que se inicia há 4,5 bilhões de anos atrás, desde que ele recebe aquela massa que se desprende da nebula solar para que seja formado um novo planeta. A partir dali inicia seu compromisso com a gente. Então, um compromisso que escapa à nossa capacidade de compreensão, mas ele nos conhece desde esse momento, ou desde do momento que fomos criados. A gente não tem noção do momento que nós fomos criados. Então, mas é um compromisso que o Cristo assume com esse planeta desde aquele momento. E ele deixa isso muito claro quando ele fala que continuaria conosco até o fim dos tempos. Essa é uma promessa vinda de um espírito puro que a gente precisa compreender a dimensão e o alcance dela. Então, isso nos dá uma sensação de segurança, de uma condução sábia e muito bem estruturada do nosso orbe, do ponto de vista espiritual, que é um ponto de vista que vai além das pequenas questões materiais. Isso dá uma segurança, isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Deus, confiança em Jesus e a confiança no alto, porque sabemos que nada é por acaso e que estamos seguros, e que nós devemos fazer a nossa parte. Sabemos que o Pai e Jesus fazem 100% a parte deles. Cabe a nós fazermos a nossa parte também nessa escala, nessa orquestra enorme que é a criação e no cenário mais próximo a nós, que é o nosso planeta Terra, e na nossa esfera mais próxima, que é a nossa família, a nossa sociedade, nossa cidade, o centro que a gente frequenta, as comunidades que a gente faz parte. Tudo isso são pequenas esferas terrenas nas quais nós podemos atuar de forma eficaz. E vamos ficando por aqui. Eu espero que o estudo de hoje tenha proporcionado boas reflexões, que possamos sair daqui com material para nossa reflexão, para que nós possamos ponderar sobre essas questões que foram estudadas aqui. E fica o convite para que nós debrucemos sobre o Livro dos Espíritos, essa obra monumental que tanto nos esclarece, nos conforta e ilumina a nossa caminhada. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Abençoa-nos, Jesus, e mais esta oportunidade, ao concluirmos o nosso encontro de estudos em torno, Senhor, das suas lições, em torno das leis do Pai de amor e bondade. Muito obrigado, Jesus, por nos proporcionar esses encontros que nos trazem, nos apresentam novas possibilidades, Senhor, para vivenciarmos as provas, as aflições que são necessárias para o nosso caminhar evolutivo. Rogamos ainda a intercessão dos bons espíritos, da irmã Rosa, da irmã Anália, para irradiar energias em favor de todos os lares que neste momento estão conectados conosco, de maneira que essas energias possam envolver a todos os familiares,
trazendo-lhes a paz, a esperança, o bom ânimo e a perseverança para prosseguirem no caminhar evolutivo. E finalmente, Mestre amado, rogamos ainda que os bons espíritos possam magnetizar as águas que agora estão disponibilizadas, de maneira que, ao bebermos esta água, possamos ter as nossas necessidades fluídicas contempladas. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia nas nossas existências. Abençoa-nos, Senhor. Protege-nos mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus.